fornece um primeiro incentivo, né, para essas grandes iniciativas, depois serão melhor organizadas conforme for melhor estudado, né, conforme for melhor estruturado dentro de uma teologia. E ele também fala acerca da conscientização desses grupos missionários. Então, fala, por exemplo, das missões a partir de uma ótica colonialista que impunha o cristianismo como meio de dominação. Então, no primeiro momento, você viu o patroado, né? Ou patronato, por exemplo, né? O patronato exercido pelas coroas espanhola e portuguesa, que adentrando os territórios em que estavam explorando, tá certo? Estabelecendo ali como suas colônias, impunham também a sua religião. Aí você tem um catolicismo sendo imposto por força. E juntamente com esta ideia, né, do patronato e da religião oficial, né, como imposta, atuando ali como meio de dominação, tá certo? Da coroa, meio de autoridade, né, da coroa, você tem, por outro lado, grupos dentro mesmo do catolicismo franciscano, jesuítas, que vão, principalmente jesuítas, trabalhar a parte disso, inclusive entrarão em choque, tá certo? Bispos locais, né, arcebispos, padres, autoridades da igreja, dioceses, entrarão em choque com essas autoridades que são subsidiadas pela coroa, ok? Foram postas ali pela coroa portuguesa, espanhola. Eles entraram em choque porque eles desempenham um trabalho à parte, não nessa lógica da imposição pela espada, mas sim do convencimento. Então, evangelizando, trabalhando, organizando os indígenas em grupos, ok? Não lançarão uma visão, não se preocuparão com o elemento africano ali, escravizado, mas trabalharão com os indígenas, criando comunidades à parte. E em certo momento, chega até a situação dos jesuítas sendo expulsos, né? Foram expulsos aqui do Brasil, quando a coroa quer trazer uma noção mais secular, né? Secularizar, né? Tirar todo esse âmbito católico aí da sua atuação, né? Então eles querem um Estado mais laico, né? Se livrar aí dessa incumbência da imposição da religião e da gestão aí desta área. Então você tem algumas reformas aí na mentalidade, tá certo, das lideranças que vão desfavorecer a atuação desses grupos, então vai causar mesmo alguns embates, alguns choques, e eles vão ser desfavorecidos. Mas por outro lado, chega também o âmbito da liberdade religiosa, né? Então a liberdade religiosa que favorece a entrada de outros grupos, dentre eles os protestantes. Então os protestantes começam a ter mais liberdade para atuar dentro do território nacional. Mas no artigo a gente pôde ver isso então, esse desenvolvimento. E aí com esses que optaram pelo convencimento, rejeitam então essa agressividade, rejeitam, né, essa exploração, né, essa imposição por meio da força, por meio da violência. Mas ele levantou outras questões. Quando os grupos missionários partem, né, e vão para esses povos, o que na verdade qual é a natureza da sua atuação, qual é a natureza do seu trabalho entre esses povos? Porque muitos deles, de forma não pensada, né, de forma não estudada, não analisada com mais profundidade, acabaram por tentar europeizar, vamos colocar assim, né? Então, vou colocar esse termo aí somente para tentar esclarecer. Transformar esses povos em europeus. Comunicar-lhes não somente evangelho, comunicar-lhes cultura europeia, hábitos de vestuário, alimentícios, tá certo? Sociais, tradições, culturas sociais, costumes sociais da Europa, que passavam como sendo um pacote chamado cristianismo. Então, dentro do cristianismo, dessas mentalidades, desses grupos missionários, incluía-se esses hábitos tipicamente europeus. E aí, conforme isso vai se desenvolvendo, muitos missionários, né, que agora especialistas na área, que trabalham há muito tempo com isso, que começam a entender esse choque cultural, começam a desfazer, né, esse grande choque cultural, eles começam a implantar a ideia de transculturalizar, vamos colocar assim, né? Transcultural, uma missão transcultural. Então, levar o evangelho, mas não cultura europeia, levar o evangelho, mas não cultura brasileira. O missionário entender agora que ele precisa se integrar àquela cultura. Agora, claro,
não vai poder se eliminar todos os pontos de choque, uma vez que ele é um missionário cristão. Ele está levando o cristianismo, ele está levando o evangelho, está levando a palavra de Deus como a linha mestra, né, de pensamento, como a regra, né, de pensamento. Então, o evangelho vai entrar em rota de colisão com certos pensamentos típicos daquela religião, certos pensamentos típicos daquela cultura. E aí, se este povo está sendo cristianizado, então alguns elementos da sua cultura, alguns elementos da sua religião terão que cair por terra, terão que ser combatidos, eliminados. Então, não se elimina toda a violência, mas você tem sim que ter a conscientização de que o missionário, ao partir para essa cultura, ele não pode levar na bagagem a sua cultura de origem. Aquele povo, mesmo sendo alcançado para o evangelho, alcançado para Cristo, aceitando a Cristo como seu Salvador, Cristo agora sendo implantado no seu coração, na sua mente, ele nascendo agora como um cristão, mas ele é um cristão africano, ele é um cristão chinês, ele é um cristão filipino. Então ele torna-se um cristão. Sendo cristão, não adorará mais aqueles seus deuses, não se inclinará mais ante essa idolatria, não abraçará mais esses rituais. Mas quem disse que ele precisa incorporar a cultura europeia? Quem disse que ele precisa se vestir como europeu, falar como europeu, se comportar como europeu, ou como um brasileiro, ou como um norte-americano? Ele está recebendo Cristo, não Estados Unidos. Ele está recebendo Cristo, não Brasil. Então, os elementos que os grupos missionários vão desenvolver. Com o passar do tempo, eles vão ter uma compreensão melhor acerca disso. Eles vão ter uma compreensão mais desenvolvida. Existe um ponto de atrito. O ponto de atrito será: Cristo está sendo implantado. Esses deuses vão ter que cair por terra. Principalmente porque na ótica cristã são falsos deuses. Por trás de cada um desses deuses há um demônio. Há uma enganação, uma mentira, uma vez que há só um Deus. Ok? Então, sim, Cristo tem que nascer no coração dessas pessoas. Elas se tornam cristãos, mas elas se tornam cristãos dentro da sua cultura, com seus elementos culturais. Um cristão indígena, tá certo? Guarani, com sua forma típica de viver, ok? Seus trajes normais. Então, a cultura europeia fica para o europeu, a cultura brasileira fica para o brasileiro, a cultura norte-americana para o estadunidense. Aquele cidadão é um cristão, mas é um cristão dentro da sua cultura. Então, você começa a desenvolver essas noções, né? Isso levou um tempo para ser alcançado. Isso levou um tempo para ser desenvolvido. Então, somente para a gente entender toda a linha de desenvolvimento, nós temos aqui, conforme o texto, citamos entre as grandes iniciativas o chamado Grupo Krapfen, ok? Então começam a se organizar, como foi abordado aqui na Enciclopédia do Protestantismo, né? Começam a se associar. Essa associação não é bancada pela igreja oficial. Essa associação não recebia dinheiro do governo. Então era uma organização de irmãos, irmãs, eles se organizavam e a parte da igreja oficial, a parte do Estado, bancavam e então proporcionavam, né, esse primeiro impulso para as missões. Grupo Krapfen, constituído por muitos integrantes da elite, entre eles John Ben, 1759-1833, que era seu líder, então líder desse grupo Krapfen, bem como William Wilberforce, muito importante na luta contra o escravagismo, tá, ok? William Wilberforce, que esteve à frente da luta contra a escravidão, e James Stephen e seu filho, que investiu em muitos missionários. Eles foram responsáveis pelo estabelecimento da colônia de Serra Leoa, na África. Até hoje está lá a colônia de Serra Leoa, é um país, né, uma república. E mais tarde os americanos fundaram a Libéria, outro país também que existe na África, que tem histórias ligadas a esta guerra contra o escravagismo e que a mídia simplesmente ignora, não abre a boca para falar nada sobre isso, mas foi desenvolvida a partir dessas iniciativas. Essas iniciativas que de dentro dos países colonialistas lutavam contra esta mentalidade escravagista, lutavam contra essa forma de lidar com a vida, tá certo? Essa forma
abusiva, tá certo? De extrair as riquezas, né? Você tem, por exemplo, os plantations instalados pelos ingleses nas terras africanas, onde cultivavam somente um tipo, né, de cultura alimentícia, ou às vezes nem alimentícia, tabaco, por exemplo, cultivavam somente o tabaco, arruinando aquela terra, né, tirando todos os nutrientes, então fazendo plantios de forma criminosa, né, plantando e replantando até que aquela terra fosse arruinada, e então abandonavam aquilo e partiam para outro lugar, para arruinar outro lugar. E a cultura local, as etnias locais ficavam com aquela situação completamente arrasada ali, uma terra que não dava mais qualquer tipo de retorno, né, de não prestava mais pelo plantio. Então você tem uma mentalidade totalmente colonialista, né, imperialista, que invade o local, sequestra seus cidadãos, faz com que eles trabalhem como escravos para si e extrai toda a riqueza dali. E de dentro dessas mesmas sociedades colonialistas surgiram as mentes que brigaram contra ela, que minaram ela por dentro, tá certo? Que atuaram contra ela pelo seu fim, para que ela de fato viesse a encerrar esse tipo de atividade. James Stephen, que investiu em muitos missionários, né? Eles foram responsáveis pelo estabelecimento da colônia Serra Leoa, como já li, e a Libéria pelos norte-americanos, que serviram de refúgio a escravos libertos. Citamos também o denominado Exeter Hall de John Philip, 1775 a 1851, que influenciou o governo contra a exploração de colonos, né, e populações nativas, a exploração dos colonos às populações nativas. Por exemplo, os Hotentotes no Cabo, na África do Sul. Graças à intensa luta, né, e trabalho de Wilberforce e outros, a escravatura aos poucos foi cedendo. Em 1772, proibiu-se escravos na Inglaterra. Então começou, que nem o trabalho, né? Partindo de Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Aí também foi essa lógica. Então, de tanto que a influência que puderam exercer, porque ocupavam cargos importantes, eram pessoas de renome, eram pessoas que tinham verbas, né, condições, então eles tinham acesso às elites, eles podiam interagir dentro desse ambiente e fizeram tudo que esteve a seu possibilidade de fazer, né, tudo que era seu papel fazer. Então influenciaram, né, trabalharam dentro disso, né, mudaram muitas mentalidades, criaram dificuldades, né, para que esses que pretendiam dar prosseguimento ao escravagismo ininterruptamente pudessem então ser proibidos disso. Então proibiu-se escravos na Inglaterra, começou por aí, 1772. Em 1807 os ingleses foram impedidos de comerciar escravos. Então os outros estão fazendo largamente ainda, portugueses, espanhóis, né, franceses e holandeses estão fazendo isso largamente, mas os ingleses foram proibidos. Os ingleses que fizeram agora são criminalizados. Então veja, primeiro proibido na Inglaterra, depois proibido que os ingleses fizessem isso em qualquer outro lugar. Em 1815, um delegado inglês influencia Viena. Você tem Viena, que foi um importante tribunal aí na Europa continental, né? Então se organizavam para deliberar acerca de questões para o continente, a declarar a abolição do comércio de escravos na Europa em 1833. A escravidão é enfim erradicada nas posses inglesas. Então você tem a luta desses grupos, tá certo, que tem um viés missionário, que pretendem levar missão ao povo. Claro, numa primeira iniciativa ainda não tem a compreensão da missão transcultural, tá certo, de deixar a sua cultura, entrar, se integrar naquela cultura e lá naquela cultura fazer nascer, tá certo, um cristão dentro daquela cultura, integrar na sua cultura mais cristão. Ainda não tem essa visão. Então levam o cristianismo também, né, um cristianismo no pacote com uma cultura europeia ou cultura norte-americana. Então isso foi uma primeira iniciativa. Com o passar do tempo vão desenvolver essa noção da missão transcultural. Mas de fato atuaram de forma muito importante, muito intensa pela derrubada de todo esse sistema colonialista e escravagista. Então, que de fato a luta deles foi muito importante. Mas para falar das iniciativas especificamente missionárias, vamos começar primeiro a falar de William Carey, um pobre sapateiro inglês que por vezes deixou de comer para comprar livros
e que com grande dificuldade garantiu o sustento de sua família. Este, junto com seu amigo Fuller, primeiro se dedicaram à pregação em uma capela batista. Depois, intentando um maior ministério de evangelismo, tentaram uma permissão para se instalar nos domínios ingleses nas Índias Orientais. Aí é onde eles vão entrar em choque com os interesses desses colonialistas. Os caras tinham aquela noção, eles são ingleses, então eles são superiores àqueles hindus, né, que estão sendo colonizados por eles e que prestam a ele então aqueles serviços, né, nas manufaturas, na extração de materiais dali, no plantio, tá certo? Então eles estão ali para extrair deles e mantê-los debaixo de sua autoridade. Então eles não têm nenhum interesse de que grupos de ingleses entrem ali para interagir com esses colonos, para comunicar-lhes conhecimentos que eles entendem que devem ser destinados só aos europeus. Então a iniciativa de Carey, tá certo? Esse primeiro grupo missionário, de valendo-se da presença inglesa nas Índias, nas chamadas Índias Orientais, né? Terem ali uma base aonde desenvolverem um trabalho, fundando uma escola, ensinando eles a língua inglesa, tá ok? Comunicando outros conhecimentos e junto com esses também o evangelho, isso é completamente rejeitado no primeiro momento. Então eles não obtêm essa permissão e vão buscar outros meios, que é o que é colocado aqui. Nas Índias Orientais, em Calcutá, na Índia, né, o que foi veementemente negado. Eles não têm interesse de que os colonos se desenvolvam, de que eles adquiram outros conhecimentos, de que eles cresçam como sociedade, se organizem como sociedade. Porque eles veem nisso, já futuramente, a possibilidade de uma rejeição daquela dominação. A possibilidade de perderem aqueles lucros, perder, né, aqueles benefícios, né, com tudo que eles tiram dali. Então eles proíbem totalmente. Uma vez que todo o interesse dos ingleses ali era a exploração, né, e imperava um sentimento de superioridade em relação aos locais. Mas Carey não desanimou, estabeleceu-se entre os holandeses, então achou essa brecha, né, os holandeses permitiram que ele fosse para lá, ele trabalhou como capataz durante alguns meses do ano, então você tinha as atividades de plantio, ele trabalhava ali como capataz, organizando toda aquela atividade, e durante o resto do ano ele ficava livre então para desenvolver, né, o seu trabalho missionário ali na Índia, né, em Sarampoli, onde trabalhava como capataz durante apenas alguns meses do ano, e no tempo que lhe restava dedicava-se a um instituto de ensino, ao aprendizado da língua e cultura hindus. Então o cara imergiu na cultura hindu, tá certo? Aspectos culturais, históricos, religiosos, a língua, para poder falar com este povo de forma eficaz, tá certo? Saber quais são os pontos de atrito, saber quais são os pontos delicados, saber qual é a abertura que há para falar, como por exemplo na nota que eu li aqui da Enciclopédia Protestante, citou que Leibniz achou muito interessante alguns pontos de contato entre a cultura chinesa e o cristianismo, e tentou trabalhar melhor, né? Tentou aproveitar melhor isso. Então você tem também essas pessoas inteligentes que buscam esses pontos de contato. Então desenvolver esse trabalho, né, o trabalho missionário. Em 1799 juntaram-se a ele 2 colegas batistas e o trabalho prosseguiu produzindo muitos frutos e abrindo definitivamente os olhos da igreja para o chamado missionário. Então os caras, por iniciativa própria, foram rejeitados as Índias, né, europeias, né, a Sociedade de Índias Europeias, que é a colônia inglesa, né, ali nas Índias. Não tiveram essa base de apoio, conseguiram entre os holandeses, estabeleceram um trabalho, começaram a desenvolver, e conforme o trabalho começou a ter êxito, chamou a atenção da galera que ficou lá na Inglaterra, que não havia agido ainda, que não havia ainda tomado iniciativa. Então falaram, a gente está perdendo tempo aqui. A galera já foi para lá, lutou, né, abriu caminho, conseguiu se estabelecer lá e a gente parado. Então começaram a surgir diversas outras sociedades. Outros grupos se organizaram e falaram, agora é a nossa vez. A gente também tem que partir para lá, ter essa iniciativa, começar a trabalhar junto com eles, né, começar também a dar a nossa contribuição para o grande chamado missionário. Então veja, o trabalho dele, né?
Em 1799, dois colegas batistas, e o trabalho prosseguiu produzindo muitos frutos, conforme eu já li aqui, e abrindo definitivamente os olhos da igreja para o chamado missionário. Por meio de Carey, foi fundada a Baptist Missionary Society em 1792. Depois vieram as sociedades que vão surgir a partir da iniciativa dele. London Missionary Society em 1795, Scottish, né, escocesa, Sociedade Missão Escocesa, 1796, Glasgow, que é a capital da Escócia, então outra sociedade dentro da Escócia, né, de missões, 1787, a Igreja Missionária, Sociedade Igreja Missionária, né, Church Missionary Society, 1799, a Wesleyana, aí os Wesleyanos que já tinham um trabalho nas colônias das britânicas da América do Norte, foram muito importantes, né, dentro desse trabalho, e despertaram-se também para o estabelecimento de uma sociedade missionária de apoio para treinamento, envio e sustento de missionários também na Índia, tá ok? Aí você tem o Wesleyan Missionary Society em 1813. Ainda temos que destacar o esforço de Hudson Taylor na China, tá certo? Inland Society, China Inland Society, 1865, que promoveu uma verdadeira ação transcultural. Aqui você tem a mentalidade do transculturalismo, ok? De imergir naquela cultura para você proporcionar ali a aceitação a Cristo, o nascimento de um cristão inserido na sua própria cultura, e não uma pessoa que recebe não apenas o cristianismo, mas tem que incorporar também a cultura europeia e ficar como um elemento disforme em relação à sua cultura local. Então ele vai absorver, ele vai aceitar a Cristo, mas vai permanecer na sua cultura, naquilo que não for condenável pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a linha mestra. A palavra de Deus é aquilo que faz, né, a distinção entre o que é certo e o que é errado. Então, a partir da palavra, tomando a palavra de Deus, tomando a Sagrada Escritura, né, tomando Cristo como essa linha divisória. Adotando vestuário, então a iniciativa dele, adota vestuário, corte de cabelo e alimentação, a fim de superar as barreiras culturais, favorecendo o evangelismo. Tais esforços começam a derrubar as resistências, fazendo com que em 1813 a Companhia das Índias Orientais, olha o que os caras conseguiram fazer. O que Carey teve dificuldade, né, com a rejeição, uma rejeição veemente a essa iniciativa. Com o passar do tempo, o desenvolvimento das sociedades missionárias, pessoas influentes junto ao governo, os caras foram buzinando até que o governo teve que mudar de atitude. E agora as companhias das Índias Orientais foi obrigada a aceitar os missionários em seus territórios, bem como a obrigatoriedade da China também receber missionários devido à derrota na Guerra do Ópio de 1858. Então a Companhia das Índias Orientais, que é uma organização financeira lucrando apenas extração, visando apenas o lucro, foi obrigado agora pelo governo a dar suporte a esses missionários. Então, o missionário vai para lá, se instala naquele território, a Companhia das Índias Orientais tem que dar-lhes algum apoio, tá certo? Seja para abertura de alguma escola dentro das áreas administradas por eles, né? Seja para o missionário ser mandado de volta, né, a partir dos seus barcos, seus navios, ou saírem do seu país e irem até lá, se deslocarem, aproveitando também esse tráfego, né? E a questão da Inglaterra ter vencido a China nessa Guerra do Ópio, então uma vez que são os vencedores, impuseram também que eles aceitassem a entrada de missionários no seu território. Então eles aproveitaram também dessa questão política, né, para favorecer esta questão missionária, uma vez que os missionários, com o seu intenso trabalho, com a sua intensa luta, conseguiram abrir caminho, né? Primeiro foram ignorados, foram rejeitados, né? Ofereceu-se resistência, mas com o intenso trabalho eles conseguiram vencer essas barreiras, conseguiram abrir essas possibilidades. Eu quero ler uma outra nota aqui, ainda na enciclopédia do protestantismo, enciclopédia do protestantismo da editora Ragnus, na página 1182, as sociedades missionárias no tempo do colonialismo. As sociedades missionárias no tempo do colonialismo. Vamos ver o que ele nos diz em relação a isso.
Substituindo-se a Espanha, de que se libertou, a Holanda estabeleceu no início do século XVII, então a Holanda se libertou da Espanha, né? Estabeleceu no início do século XVII sua presença, seu comércio e sua religião protestante no Atlântico Sul e no Oceano Índico, na África do Sul, da África do Sul e Indonésia. Seus empreendimentos obedecem à doutrina do mercantilismo, que busca essencialmente proporcionar ao Estado os meios de obter riquezas, ouro e prata. A França faz a sua aparição no Canadá e um pouco mais tarde por locais nos continentes africano e asiático. Porém, dentre os conquistadores, foi sobretudo a Grã-Bretanha que criou a reputação de ser a mãe das nações. De fato, desde a tomada da Jamaica em 1665, imporia pouco a pouco sua hegemonia até o ano de 1945, quando os Estados Unidos tomaram a frente como a primeira potência capitalista. O domínio britânico seria particularmente forte na Índia e na África Austral. A presença dos britânicos seria igualmente considerável e com pesadas consequências na China. Basta pensar na Guerra do Ópio, como foi citado agora. A expansão europeia e a expansão do sistema econômico europeu andam de mãos dadas, assim como a ética do lucro pautada na exploração e a cultura individualista. O sistema unificador prossegue aperfeiçoando-se e culminando no que podemos chamar de revolução capitalista. Uma revolução que foi mais bem sucedida que qualquer outra, infelizmente, ao preço da pilhagem, dos locais, extração das riquezas do local, a escravidão e o extermínio dos índios e as guerras coloniais. O fenômeno da missão protestante contemporânea, que geralmente é mais autônomo em relação ao poder político que o catolicismo da época, catolicismo debaixo do patronato, Então as coroas que instalavam a igreja, a igreja oficial. Então, a estrutura oficial da igreja era autorizada e era patrocinada pelas coroas, portuguesa e espanhola, em toda a América Latina. Aí grupos de dentro da igreja que respondiam somente ao Papa também se instalaram, mas por sua conta. Então foram para lá, para as colônias, e começaram a trabalhar à parte, mas em alguns momentos entraram em choque com a estrutura oficial que era subsidiada pelas coroas. Situa-se no contexto descrito acima, conforme colocado. Na expansão colonial ocidental, a mensagem cristã desempenha um papel fundamental, às vezes até mesmo justificador. Muitos o demonstram. Livingstone declarou: "Vou abrir caminho para o comércio e para o cristianismo." Para a missiologia alemã, Deus se utiliza de dois meios, a missão e a colonização. E sua tendência foi interpretar a política vitoriosa dos poderes europeus como a história de um cristianismo vitorioso. Assim, talvez haja razão no marxismo quando declara que, como o domínio colonial é do tipo capitalista, era natural que os colonizadores lançassem mão da religião para estabelecer esse domínio com a ordem moral conforme a sua ideologia. Aí você tem o cristianismo sendo aproveitado pelos colonialistas. Então existe um âmbito no qual o cristianismo é imposto como meio útil ao colonialismo de estabelecer ali sua base de dominação. Mas dentro do cristianismo existem vozes que rejeitam esse uso. E é isso que é interessante, é isso que não é tão abordado. Como a gente colocou aqui, Wilberforce, certo? Esses grupos que se organizaram para deter essa onda de exploração do colonialismo, para levar a estes povos colonizados o desenvolvimento para que eles se emancipassem. Então uma vez que eles estavam lidando agora com forças estrangeiras, Inglaterra, Holanda, Espanha, Portugal, que detinham poder bélico, eles tinham armas de fogo, eles tinham organização militar, eles venciam essas resistências dos indígenas de maneira fácil até, E na África também se aproveitaram de muita da desestruturação local, de muitas guerras de etnias que se enfraqueciam localmente e não ofereciam muitas das vezes qualquer resistência ao invasor. Então era uma guerra totalmente desequilibrada, na qual esse império inglês, ou holandês, ou português, ou espanhol, vencia facilmente os locais e se impunha. Extraía deles apenas e não lhes dava nada.
Então essas forças protestantes discordantes dessa ação adentravam esses povos, fortalecendo-os culturalmente, fortalecendo-os e buscando capacitá-los para uma emancipação da coroa. Assim